Dr. Zhivago, 1957, a obra maldita de Boris Pasternak. Após a morte do ditador Stalin, constituiu-se na Rússia soviética a celebrada Direção Coletiva, composta por 6 membros, todos eles, ao que se afirmava, de igual poder. Porém, Nikita Khrushchev, o novo czar de todas as Rússias, foi eliminando pouco a pouco os seus outros 5 camaradas. Zhukov, Bulganin, Kaganovich, Malenkov e Molotov. Khrushchev, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, primeiro-ministro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, de 1958 a 1964, que liderou o país durante o período mais tenso da Guerra Fria, apesar de ter ficado para a história pelo seu apoio às artes, atenção, leia-se apoio às artes, mas dos artistas apoiantes do regime, é claro. Ficá-lo-ia igualmente por ter perseguido o poeta, romancista e tradutor russo Boris Pasternak, nascido em 1890 e que morreu no ano de 1960, autor daquele que é considerado o maior romance da Rússia pós-revolucionária, Dr. Zhivago, editado no ano de 1957. O livro, adaptado ao cinema em 1965 pelo realizador britânico David Lean, com o ator Omar Sharif no papel de Yuri Zhivago e Julie Christie interpretando Lara Antipova, narra a história, fortemente autobiográfica, do amor trágico entre um médico, poeta, filósofo, aristocrata, ideologicamente não comprometido, dividido entre o amor pela sua mulher e a paixão que o une a uma filha do povo, enfermeira. Um romance com a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Bolchevique de 1917 como pano de fundo, numa União Soviética em fase de mudanças radicais. Pasternak, que passou 10 anos da sua vida no pós-guerra entre 1945 e 1955 a escrever a história, na sua dacha, uma casa russa rodeada por grandes bosques, em Peredelkino, a 25 km de Moscovo, era já, desde os anos 20, 30, um escritor reconhecido oficialmente, o grande poeta russo contemporâneo, acarinhado pelo regime soviético. Ele próprio era membro da União de Escritores da URSS, participante do Congresso Internacional de Escritores em Paris. Os seus compatriotas, sobretudo os mais jovens, adoravam-no, e o próprio Stalin favorecia-o. Segundo consta, as suas relações com o regime deterioraram-se depois do escritor ter enviado a Stalin um pedido na qual expressava a esperança de que o marido e o filho da poetisa Anna Akhmatova fossem postos em liberdade. E principalmente quando, em 1937, se recusou a assinar uma carta na qual a intelectualidade criadora anuía ao fuzilamento do marechal Mikhail Tukhanishevsky, acusado de traição. Porém, foi no ano de 1957 que a relação de Pasternak com o poder soviético ficou ferida de morte. Isto porque nesse ano, depois de lhe negarem permissão para publicar o Dr. Zhivago no seu país, o livro foi considerado antissoviético, crítico do regime, o escritor se viu obrigado a publicá-lo em Itália, na editora Feltrinelli, o que constituía um crime na União Soviética de então. Por muito menos, outros artistas tinham sido executados. O escritor estava consciente dos riscos que corria. Quando entregou o volumoso manuscrito ao seu editor italiano, confessou-lhe: passo a ler, neste momento está convidado para a minha execução. E assim foi. Logo após o envio do manuscrito para a Itália, as autoridades russas, com o propósito de ter a publicação do livro, forçaram-no a redigir telegramas solicitando a devolução deste. Só que Pasternak tinha combinado com o editor que sempre que recebesse correspondência por si redigida em russo, significaria que estava a ser coagido, como foi o caso. Que sempre que o estivesse a fazer livremente, lhe escreveria em francês, língua que dominava. Os seus pares, a imprensa, o poder, toda a inteligência russa da época, o atacou ferozmente, acusando-o de traidor da pátria. O jornal Pravda, principal jornal da União Soviética e órgão oficial do Comitê Central do Partido Comunista Soviético, descreveu o romance como reacionário e de baixo nível. O escritor foi expulso da União de Escritores
e o seu nome foi proscrito. Num discurso longamente ovacionado, um colega de Pasternak, da União de Escritores da União Soviética, expressaria o ódio a que o escritor foi votado. Passo a ler. Como diz o provérbio, há sempre uma ovelha negra no rebanho. A ovelha negra da nossa sociedade soviética é Pasternak, que criou esta obra absolutamente difamatória. Este indivíduo cuspiu na cara do nosso povo. Nem um porco defeca no local onde come ou onde dorme. Ele defecou onde comeu. Este imigrante do interior pode respirar o ar capitalista que parece fazer-lhe tanta falta. Ele que imigre para sempre e parta para o seu paraíso capitalista. Isto foi um outro escritor que expressou esta opinião na Sociedade de Escritores da União Soviética. Todavia, a maior afronta ainda estava para vir. No ano seguinte à publicação do livro, em 1958, Pasternak foi galardoado com o Prémio Nobel da Literatura. As autoridades soviéticas, incomodadas com o excelente acolhimento do escritor e do seu trabalho, nomeadamente do seu romance, que rapidamente se tornou um best-seller em vários países, reagiram com fúria à afronta capitalista, obrigando o escritor a recusar o prémio, sob a ameaça de graves sanções. O escritor morreria 2 anos depois, no ano de 1960, em virtude de um cancro no pulmão. Após a sua morte, ainda não saciado, o poder vingar-se-ia na amante do escritor, Olga Ivinskaya, que inspirou a personagem de Lara no romance, com quem este vivia desde 1946, condenada a 8 anos num campo de trabalho com a sua filha. Todas as cartas de Pasternak que dirigiu, bem como outros manuscritos e documentos, foram apreendidos pelo KGB. O livro Dr. Zhivago só seria publicado no seu país, na Rússia, no final dos anos 80, pouco antes da dissolução da União Soviética, durante a presidência de Mikhail Gorbachev. Nas suas memórias, Nikita Khrushchev viria a declarar que agonizava sobre o romance, que estava arrependidíssimo de não lhe ter permitido editá-lo, que só o leu na íntegra anos mais tarde. Na época apenas tinha lido certos, declarando: nunca o deveríamos ter banido, não há nada de antissoviético nele. Pois, tarde demais. Gratidão, fique bem e até à próxima.